Bem-vindo ao tutorial do Mobnet. Vamos iniciar uma entrevista no Mobnet. Então, dentro do aplicativo Mobnet, eu farei essa entrevista clicando no botão iniciar e devo ter previamente configurado o servidor TeseBR. Se você não tem, basta voltar no tutorial de configuração e entrar com o usuário demo e a senha BEST, tudo minúsculo. Automaticamente serão listados os estudos que eu tenho disponível, inclusive com a versão. Farei o download dessa versão de exemplo, a versão 4. Portanto, quando o cliente faz alterações no questionário, nós carregamos automaticamente no servidor e aconselhamos que os usuários, clientes, façam sempre o download da última versão disponível. O download depende da conexão de internet do dispositivo ou do usuário e também do tamanho do questionário. Se há imagens, sons, vídeos, também há uma demora no download, obviamente. Carregado o novo estudo, eu escolho o estilo e transações que eu quero ter e clico em entrevistar. Acesso o questionário. Todo o questionário é programado com a consistência que deve ser de acordo com a previsão que o cliente nos entregou no questionário em Word, enfim, no outro formato que ele tem. Toda a consistência é online, portanto, se você tem uma pausa, um filtro, um salto, esse será considerado no questionário. Aqui nós temos alguns exemplos de perguntas fechadas, múltiplas, com tabela de itens. Basta responder a pergunta e clicar em seguinte. Caso você siga sem responder alguma pergunta que seja obrigatória, o sistema irá informar. Aqui nós temos uma lista de estados, você pode utilizar a lista de lojas, qualquer lista que você queira ter, já pré-codificada. E aqui nós teremos um exemplo de referência. Por exemplo, ao escolher um estado, ele traz automaticamente qual é a capital daquele estado. Aqui nós temos uma tabela de itens múltiplas. E se eu seguir dentro de um item que seja obrigatório, sem respondê-lo, o sistema irá informar. Aqui eu tenho um exemplo de ranking, no qual eu posso inserir informações, números de 1 a 5. E quando eu clicar no tablet ou no smartphone, ele automaticamente abre a tela de números para que eu possa digitar. Se o ranking não está correto, ele informa e pede que seja realizado da maneira correta, ou seja, de 1 a 5 neste exemplo. Aqui é um exemplo de tabela de distribuição, que a gente chama. Você tem que chegar até 100% desta distribuição. Se não for esta distribuição, o sistema informa e pede para corrigir. Veja que automaticamente ele informa os valores. Essa soma de 90 não é possível, então temos que seguir com 100. Aqui é um exemplo de pergunta múltipla. Uma pergunta semi-aberta, que eu posso digitar aqui outros canais que eu conheço, que eu assisto. Este espaço é até de 1024 caracteres pode ser utilizado. Existe a função de GPS, onde eu localizo onde o entrevistado está, com as informações de latitude e longitude. Aqui eu tenho um exemplo de fluxo, que basicamente funciona da seguinte maneira. Você escolhe, no caso do exemplo, uma montadora e ele traz uma bateria de perguntas daquela montadora. E ao responder a bateria, ele volta e pergunta de um novo fabricante de automóveis. Veja que ele traz a referência, você pode configurar a referência daquela marca escolhida. Qualquer item dentro do questionário você pode usar como referência.
No caso, não há obrigatoriedade de todas as montadoras. Neste exemplo, nós selecionamos todas, mas não há obrigatoriedade. Lembrando que toda a consistência é testada, checada pela Best Forecast para que não haja erros. Aqui nós temos um exemplo de datas, que você pode inserir uma data. Aqui é um exemplo de vídeo, que você pode agregar um vídeo do YouTube ou um vídeo específico, com som propriamente dito. Aqui nós temos um áudio, para uma campanha, por exemplo, de rádio, você pode estimular com áudio. Aqui nós temos uma captura, você pode gravar no depoimento do seu entrevistado, pode tirar uma foto dele também. Aqui é um exemplo de perguntas que você pode utilizar imagens. E aqui é um campo aberto que você pode digitar nome, endereço, telefone de quem quer que seja. Não há limites para as perguntas, para o questionário. Obviamente que o limite está no dispositivo. Aqui estão os contatos da Best Forecast, caso você tenha dúvidas de uso ou interesse em adquirir o MobNet. A entrevista está finalizada. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo.